Boa noite, hoje é dia 31 de julho e vamos para o nosso devocional do dia, em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon, mas antes vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em João, capítulo 17, versículo 23 e 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 33. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional, agradeço por estar conosco nesse dia. Amém. Amém. Então vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon do livro do Evangelho segundo João. João escreveu por último, quando já era muito velho, provavelmente em Éfeso, e escreveu sabendo que os outros três já haviam contado. Por isso omite quase tudo o que eles narram e nos dá aquilo que faltava. As longas conversas, os diálogos noturnos, a oração do capítulo 17, o cenáculo inteiro. Era o discípulo a quem Jesus amava e que se reconstou no peito dele na ceia e a quem foi confiada a mãe do Senhor ao pé da cruz. 60 anos depois, aquele homem escreve com a seriedade de quem passou uma vida inteira ruminando o que viveu. Ele mesmo declara o seu propósito e nenhum livro da Bíblia é tão claro sobre a razão de existir, mas estes estão escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para crendo tenha vida através de seu nome. Não escreveu para informar, escreveu para converter. Cada sinal escolhido está ali com um fim evangelístico. Contribuição para a Bíblia. Este evangelho apresenta Cristo como Filho eterno de Deus e faz, desde a primeira linha, sem berço e sem genealogia, no princípio. E depois vem a frase mais espantosa jamais escrita em língua humana. E a palavra foi feito carne e habitou entre nós. E nós contemplamos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Meditai nas duas primeiras palavras juntas, a palavra que era Deus feito carne, não parecendo carne, não vestindo carne como um manto, mas feito carne, e habitou entre nós. E o verbo que ali está significa armar tenda. Deus armou tenda no nosso acampamento. Aqui estão os 7 grandes eu sou, e cada um deles é uma reivindicação de divindade, que os judeus entenderam perfeitamente, pois tentaram apedrejá-lo por isso. Eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e a videira verdadeira. E o mais alto de todos, antes de Abraão existisse, eu. E é também o Evangelho da graça soberana, e quem o lê com atenção não escapa disso. Aqui se diz que ninguém pode vir ao Pai se o Pai não o trouxer, que todo aquele que o Pai lhe dá certamente vem, que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Ninguém a arranca da sua mão, e que é preciso nascer do alto, e o que o vento sopra aonde quer. E no mesmo livro está o convite mais largo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Prego as duas coisas com a mesma convicção, porque as duas estão aqui. E o terceiro capítulo contém aquele versículo que a criança decora, que o teólogo não esgota. Deus amou o mundo de tal maneira que deu e o dom foi o Filho unigênito. O amor de Deus não se mede por sentimentos, mede-se pelo preço que pagou.
Estrutura, capítulo 1, o prólogo e os primeiros discípulos. O Verbo eterno, a luz que as trevas não venceram. João Batista apontando e dizendo: Eis o Cordeiro de Deus. E André trazendo o irmão. Capítulo 2 ao 12, o livro dos sinais. 7 sinais escolhidos, entre eles a água em vinho, paralítico em Betesda, os 5.000, o andar sobre o mar, o cego de nascimento e a ressurreição de Lázaro. E entremeados estão os grandes diálogos, Nicodemos de noite, a samaritana ao meio-dia junto ao poço, e os debates cada vez mais duros no templo. Termina com a hostilidade decidida e a última semana à porta. Capítulo 13 ao 17, o cenáculo. Ele lava os pés dos discípulos, anuncia a traição, dá um mandamento novo, promete o Consolador, fala da videira e dos ramos, avisa que o mundo os odiará. Então ora aquela oração pelos seus, pedindo que sejam um e que estejam onde ele está. 5 capítulos que valem uma biblioteca. Capítulo 18 e 19, a paixão, a prisão no jardim, os julgamentos, a pergunta de Pilatos sobre a verdade, a coroa de espinhos, a cruz com a mãe entregue ao discípulo e o está consumado, que não é um gemido de um vencido, mas um grito de um trabalho terminado. Capítulo 20 e 21, a ressurreição. Maria Madalena, chamada pelo nome no jardim, os discípulos no cenáculo, Tomé com as suas dúvidas honestas, e amanhã na praia com o peixe assado e a tríplice pergunta a Pedro: Tu me amas? Termina dizendo que o mundo não poderei conter os livros se tudo fosse escrito. Spurgeon em João. Se eu tivesse de ficar com um só livro além dos Salmos, ficaria com este. Preguei do 3º capítulo mais de qualquer outro texto da Escritura, e é sempre com a mesma insistência sobre nascer de novo. Dizia eu, pode ser batizado, catequizado, moralizado e civilizado, e ainda assim não serei salvo, porque que é nascido da carne é carne. Precisai de nascimento e não de reforma. O 10º capítulo tem sido o meu descanso nas horas de dúvida sobre a minha própria perseverança. Ninguém as arrancará da minha mão. Notai que a segurança não está no aperto da mão da ovelha, e a ovelha não tem mão para apertar. Está na mão do pastor e na do pai. Uma dentro da outra, nenhum ladrão desata aquele nó. O 6º capítulo me custou ouvintes como custou ao próprio mestre. Quando preguei que ninguém pode ver a Cristo se o Pai não o trouxer, houve gente que disse que aquilo desanimava os pecadores. Respondi que era o próprio Senhor quem dizia, e no mesmo capítulo ele promete não lançar fora nenhum que venha. Prego as duas metades, e não me peçam que corte a Escritura para atender à lógica de ninguém. E o 21º capítulo é o meu conforto das minhas quedas. Pedro havia negado 3 vezes e o Senhor não o repreendeu. Assou o peixe para ele e lhe fez 3 perguntas de amor. Se algum crente caído lê essas linhas, saiba que o nosso Senhor restaura junto a uma fogueira e não num tribunal. Minha teologia inteira pode ser condensada em 4 palavras. Jesus morreu por mim. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon do Evangelho segundo João. Agora vamos ler o devocional da manhã. E eu neles, João capítulo 17, versículo 23. Se tal é a união que subsiste entre nossa alma e a pessoa do nosso Senhor, quão profundo e amplo é o canal de nossa comunhão. Não se trata de um cano estreito através do qual correntes filamentar possa correr. É um canal de incrível profundidade e amplitude, do qual ao longo da sua gloriosa extensão fluem as torrentes de um enorme volume de água viva. Olhem, ele coloca diante de nós uma porta aberta, não tardemos em entrar.
Esta cidade de comunhão tem muitos portões de pérola, cada uma deles de uma só pérola, e cada portão abre ao máximo para que entremos certos de recebermos as boas-vindas, se houvesse uma pequena finda pela qual pudéssemos falar com Jesus. Seria um elevado privilégio forçar uma palavra de comunhão através de uma porta estreita. Como somos abençoados por ter tão larga estrada. Estivesse o Senhor Jesus distante de nós, com um mar tempestuoso entre nós, e ele ansiaríamos por enviar um mensageiro a ele, levando nossos amores e trazendo notícia de casa de seu pai. Mas veja sua bondade, ele construiu sua casa ao lado da nossa. Mais ainda, ele hospeda-se conosco e mora em pobres e humildes corações, de modo que tenha comunhão perpétua conosco. Quão tolos seremos se não tivéssemos em comunhão rotineira com ele? Como a estrada é longa e perigosa e difícil, não precisamos nos surpreender com o fato de que amigos raramente se encontram, mas quando moramos juntos, poderá Jonas esquecer seu Davi? Uma esposa pode, quando seu marido está em uma jornada, permanecer muitos dias sem manter uma conversa com ele, mas nunca suportaria estar separada dele se soubesse que ele está em um dos cômodos de sua casa. Por que cristão não assentar-se à mesa de seu banquete de vinho? Busque seu Senhor, pois ele está próximo. Receba-o, pois ele é seu irmão. Apegue-se a ele, pois ele é seu marido. E pressione-o contra seu amor, pois ele é a sua carne. E esse é o nosso devocional da manhã. Agora vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro do primeiro livro das Crônicas. Circunstância da escrita desse livro foi escrito depois do cativeiro para um povo que voltara da Babilônia com o templo em ruínas e a identidade abalada. Eles precisavam saber quem eram, de que linhagem vinham e por que valia a pena reconstruir. Por isso, o autor começa com 9 capítulos de nomes, que os leitores apressados saltam e que para aquele povo era o título de propriedade de sua herança. Samuel e Reis contaram a história do trono. Crônicas conta a história do altar, onde o cronista anterior registrou intrigas de cortes. Esse registra levistas, cantores e porteiros. É a mesma história vista no templo em vez do palácio. E Deus que dá as duas versões na sua Bíblia. Notai também o que fica de fora. O adultério de Davi e a revolta de Absalão não aparecem. Não é ocultação piedosa, é propósito diferente. Aqui se mostra o que Deus faz pela sua aliança, e não o que o homem estragou. Os dois livros juntos dão um relato completo, a ruína e a graça. Contribuição para a Bíblia. Crônicas ensina a igreja que Deus guarda nomes, e se ela registrou nas Escrituras Eternas a lista dos qual voltaram a morar em Jerusalém, dos porteiros e dos que cuidavam dos utensílios, então nenhum serviço obscuro se perde. O irmão que abre a porta da capela e a mulher que varre o piso estão em livros que não se queimam. A grande oração de Davi, ao entregar os materiais do templo, é uma das mais elevadas de toda a Escritura. Tu, ó Senhor, é a grandeza e o poder, e a glória e a vitória, e a majestade, porque tudo que está no céu e na terra é teu. Teu é o reino, ó Senhor, e tu és exaltado com a cabeça acima de tudo. Notai que ele diz isso no momento de dar. O homem que mais compreende a soberania divina é justamente o mais generoso, porque sabe que devolve e não que se doa. E há nesse livro a passagem que Davi, tendo pecado com o censo, compra a eira de Ornã e recusa aceitá-la de graça, dizendo que não oferece ao Senhor aquilo que não lhe custa nada. Aquele que eira é o monte onde, depois de se erguer o templo, é a mesma região onde Abraão levara o filho. Deus escolhe seus lugares com séculos de antecedência. Vede ainda que toda estrutura do culto, os cantores, os turnos, os instrumentos, foi organizada por ordem e não por impulso.
Deus é amigo do fervor e não amigo da confusão. Quem despreza a ordem no louvor não é mais espiritual, é apenas mais desleixado. E há promessas que o profeta Natã trouxe a Davi. Maior do que qualquer templo de pedra, Deus lhe prometeu casa, reino e trono estabelecidos para sempre. E essa promessa não se cumpriu em Salomão, que pecou, nem em nenhum outro filho segundo a carne, mas em Jesus Cristo, filho de Davi, cujo reino não terá fim. Toda essa crônica de reis, sacerdotes e cantores é o rascunho terreno de um reino que só Cristo herdaria por direito e por sangue. Estrutura, capítulo 1 ao 9, as genealogias de Adão até os que voltaram do cativeiro. Ali estão Judá, com mais espaço do que outros, porque dele vem o cetro, e Levi com o seu lugar, porque dele vem o serviço. E no meio dos nomes surge repetente uma oração, aquela de Jabés, provando que Deus intercala misericórdias no meio das listas. Capítulo 10, a morte de Saul, breve e severa, com a sentença de que ele morreu por causa de sua transgressão. Capítulo 11 ao 16, 11 ao 12, Davi entronizado e os seus valentes, homens que quebraram as fileiras dos filisteus para trazer água de um poço a seu capitão. Um bom exemplo de amor faz coisas inúteis por pura devoção. Capítulo 13 ao 17. A arca e a aliança. A primeira tentativa de fracasso com o carro de bois. A alegria da segunda tentativa feita à maneira de Deus. A promessa da casa eterna. Capítulo 18 ao 21. As guerras e o censo. Vitórias e uma queda, com a praga e a eira comprada por preço cheio. Capítulo 22 ao 29. O preparo do templo. Davi não construirá, mas junta ouro, prata, madeira e ferro. Organiza os levitas, encarrega o filho. Morre preparando a obra de outro homem. O que é a mais alta forma de serviço. Spurgeon em 1 Crônicas. Confesso que já tive preguiça diante das genealogias e me arrependi. Uma vez que preguei sobre os porteiros do templo, aqueles homens cujos nomes estão registrados apenas porque guardavam entradas, e disse ao meu povo que a igreja é sustentada por gente que ninguém entrevista. Depois daquele sermão, o irmão que cuidava dos bancos do tabernáculo me apertou a mão chorando. Ele havia entendido que seu nome estava no meio dos livros dos cantores. A oração do 29º capítulo é que eu usava nas nossas coletas para os orfanatos. Nunca pedi dinheiro dizendo que Deus precisava de nosso auxílio. Dizia tudo é dele e a graça está em nos deixar devolver. Quem dá com esse entendimento nunca dá com dor. Amo o episódio dos valentes e da água de Belém. Aqueles três atravessaram o acampamento inimigo por um capricho do coração do seu rei, e ele não bebeu água, derramou diante do Senhor. Há serviços que não têm utilidade nenhuma, a não ser o cume do amor. Quisera eu servir mais assim, sem calcular proveitos. E Davi, juntando ouro para um templo que não veria, me repreende sempre que me pego querendo colher o que planto. Trabalhai para a geração seguinte. O melhor obreiro é aquele que prepara os materiais para as mãos que ainda não nasceram. A oração de Jabés nos ensina que Deus tem prazer em expandir as fronteiras daquele que reconhece sua total dependência dele. E essa é a introdução do livro de 1 Crônicas. Agora vamos ler o devocional da noite. Quanto aos cantores, de dia e de noite estavam ocupados no seu mister. 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 33. Tão organizado era o templo que o canto sagrado jamais cessava. Incessantemente os cantores louvam ao Senhor, cuja misericórdia dura para sempre. Com a misericórdia não deixe de governar dia e noite. Também a música não silencia seu mistério santo. Meu coração há uma lição docente ensinava a você na canção interrupta do Templo de Sião. Você também é devedor constante e deve ter
de que sua gratidão, assim como seu amor, nunca falham. O louvor de Deus é constante no céu, que será seu lugar final de habitação. Aprenda então a praticar o aleluia eterno, ao redor da terra, conforme o sol difunde sua luz. Seus raios acordam cristãos gratos por entoar seu hino matinal, de modo que pelo sacerdócio dos santos o louvor perpétuo seja mantido em todas as honras, todas as horas. Eles envolvem nosso globo em um manto de ação de graças e o cingem com um cinto aurélio de canção. O Senhor sempre merece ser louvado pelo que ele é em si, por suas obras de criação e providência, por suas bondades com as suas criaturas, especialmente pelo ato transcendente de redenção e por todas as maravilhas, pelas maravilhosas bênçãos que daí fluem. É sempre proveitoso louvar ao Senhor. Alegra o dia e ilumina a noite. Alivia o trabalho pesado e mitiga a tristeza. E além do contentamento terreno, emite uma radiação santificadora que nos torna menos sujeitos às cegueiras devido ao seu resplendor. Não temos algo por que cantar nesse momento? Não podemos entoar uma canção por nossas alegrias presentes ou libertações passadas ou esperanças futuras? Os campos rendem seus frutos de verão. O feno está recolhido, o grão dourado chama a foice e o sol tarda para brilhar sobre uma terra frutífera, diminuindo o intervalo de sombra para que possamos estender as horas de louvor devoto. Pelo amor de Jesus, sejamos movidos a terminar o dia com um salmo de santo contentamento. E essa é o nosso devocional do dia 31 de julho, último dia de julho. Amanhã nós voltamos com o devocional do dia entre 9 e 10 horas. E amanhã à noite, 8h30, nós temos o sermão especial do Homem-Aranha, que eu falei ontem. Infelizmente eu não consegui fazer hoje. Faremos amanhã à noite. Então, entre 9 e 10 horas, nós temos o devocional do dia e o 8h30, a live especial com grandes poderes, bem grandes responsabilidades. Que Deus te abençoe nesse final de sexta-feira, nesse final de semana. Amém. Amém.